Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Betânia. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, afinal é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Você vai amar. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Nos conte, por favor, a sua terceira EQM. Perfeito, Carlos. Então, eu já morava em Florianópolis, mas era final de ano, eu tinha ido passar o Natal com os meus pais lá em Minas. E nisto, eu acordei um dia de manhã e normal, assim, tomei café da manhã e depois falei, vou tomar um banho. E entrei para dentro do banheiro, fui tomar um banho e escorreguei. Depois já de ali, eu já estava há um tempo tomando banho e tal, eu escorreguei. Nisto que eu escorreguei, eu bati tão forte, as minhas costas, foi uma queda tão forte que eu senti alguma coisa dentro de mim vibrando em espiral e passando pelo meu corpo. Foi alguma coisa muito forte. E até hoje, assim, eu lembro disso assim, perfeitamente. Neste momento que eu sinto isso vibrando dentro do meu corpo, a parede, assim, tudo que é sólido, começou como se estivesse se desfazendo. Começou a tremer, assim. Eu vi as coisas como se fossem se desfazer. E naquele momento que eu vi isso, eu já me vi ali fora, pairando ali, e eu vejo eu, assim, deitada, caída no chão, e eu vi a minha mãe que estava limpando, e sai correndo, porque ela disse, eu não lembro de ter gritado socorro, mas ela disse que ouviu eu pedindo socorro, uma única vez, que ela ouviu socorro. E ela estava tirando poeira dos móveis, e ela saiu correndo e veio, abriu a porta e tentou me ajudar, tentou me levantar, só que ela não conseguiu. Nisto, eu vejo ao mesmo tempo, isso tudo está acontecendo de forma simultânea, eu vejo ao mesmo tempo meu pai que estava no quintal, e ele tem horta e tal, e ele cuidava da horta, assim, ele estava no quintal tranquilo, e aí eu vejo a minha mãe correndo, indo numa janela mais próxima que fica do quintal, lá da casa deles, e chamando por ele. E ele veio correndo para tentar e quando ele viu o que tinha acontecido, ele vai, consegue, e me coloca sentada assim no vaso, e me apoia e tal, e fica ali comigo, a minha mãe também, e demora um pouco para eu voltar. Quando eu volto, eu tive uma sensação muito estranha quando eu retornei, de dor física, assim, de uma coisa que eu não sei explicar, e uma angústia dentro de mim. E esta vez eu senti uma angústia quando eu retornei, assim, e uma dor, assim, uma sensação muito estranha, como se eu não coubesse aqui dentro. E nisso eu chorei muito. Eu lembro disso perfeitamente, assim, do nada eu comecei a chorar, e chorar muito, assim. De forma que os meus pais até ficaram muito assustados e falaram assim, não, a gente tem que te levar para o hospital. E eu falei, não, tá tudo bem e tal, e não quis ir para o hospital. E nisto eu deitei e dormi. Nisto que eu dormi, Carlos, eu tive uma experiência que para mim foi uma continuação disso que eu vivi, né, neste episódio. Eu não sei se neste episódio, como foi tudo muito simultâneo, se essa informação ela veio depois ou se eu sonhei com isso, entendeu? Mas eu sei que foi uma coisa muito real para mim. Eu encontrei o meu avô. Nisso que eu encontro o meu avô, tinha uma cachoeira, e ele fala para mim, eu quero te mostrar uma coisa. E a gente atravessa essa cachoeira sem se molhar. Então, ali, naquele momento, eu tinha... até então, eu tinha essa mesma forma, mas assim, essa mesma forma sem matéria. Era como se houvesse esta imagem, assim, minha, mas sem esta matéria. E ele da mesma forma. E o meu avô faleceu em 94. Isso também é importante. E a gente atravessa, nisso que a gente atravessa, eu
já perco esse jeito que eu sou e me torno um ponto de vista, onde eu me encontro comigo mesma. Eu encontrei comigo mesma caminhando por um lago, um lugar muito bonito. Lembra aquela vez que eu falei que a minha tia, eu encontrei com ela depois, num lugar muito bonito, eu tive um sonho que ela estava num local lindo, e neste sonho ela me fala que, ela falou, me passou aquela informação de que eu não precisava me preocupar, que era a hora dela. Eu volto para este mesmo lugar. Nisto que eu volto para este mesmo lugar, através do meu avô, que me fez atravessar essa cachoeira que era como um portal, eu encontro comigo mesma, mas uma eu que não tinha essa fisionomia, não tinha este corpo. E eu me tornei um ponto de vista vendo aquela pessoa, aquele ser, caminhando com outros seres num lugar muito bonito. Era um jardim maravilhoso. Tinham muitas pessoas, idades variadas, só que tem uma coisa que é importante dizer. Não tinha o peso da matéria. Por exemplo, meu avô, ele era um senhor do campo, um homem que tinha aquela aparência mais sofrida e tal. E quando eu encontro com ele era o meu avô, eu reconheci ele, mas a fisionomia dele é como se a matéria pesasse, mas o espírito, ele é uma coisa muito linda. E aí o meu avô não tinha essa afeição assim, do desgaste mesmo da matéria, sabe? E essas outras pessoas neste lugar, também até mesmo aquelas que tinham uma idade mais avançada, não tinha o peso da matéria, que a gente vê aqui, com o passar dos anos, enfim, que a gente vai vendo essa mudança. Tinha, sim, aquela coisa de mais idade, onde você sabe que tem mais idade, mas ao mesmo tempo parece que o espírito ele se conserva de uma outra forma. E nisso que eu vejo ali, que essas pessoas conversando comigo ao meu redor, eram muitas pessoas ao meu redor e muitas pessoas neste campo, eram muitas pessoas. Eles falam comigo que eu tinha que vir para este plano, só que eu não queria vir. Vir para esse plano terrestre. Exato, este plano terrestre. E eu não queria vir, de forma alguma. Eu não aceitava, inclusive. E assim, pode ser uma coincidência ou não, mas um fato que é importante de mencionar aqui é que assim, a minha mãe, os meus pais, eles tiveram a primeira filha, que é a Angélica, que é a filha mais velha. Depois disso, a minha mãe engravidou de novo. Passaram-se ali 1 ano, talvez 2 anos, ela engravida novamente. Nisso que ela engravida, quando a criança está para nascer, estava tudo esperando essa minha irmã, enfim, ou seja, ainda não tinha eu, e ela perde a criança no nascimento, a criança nasce morta. Então, assim, estava tudo pronto, tudo perfeito para receber, e a coincidência dessa história é que, assim, quando a minha mãe engravida de novo, que aí já sou eu, ela perdeu, essa filha morreu no dia 6. E eu nasci na mesma data que ela. Eu nasci no dia 6. E eu nasci com 1 mês de antecedência. Por isso que o meu nome, eu sou a única lá de casa que tem o Jesus. Porque eles ficaram com muito medo, inclusive a minha avó, que ainda era viva à época, quando eu nasci, ela pediu aos meus pais para colocarem Jesus como uma forma de proteção. Então, assim, eu vi uma coisa ali, quando eu atravesso com meu avô, eu vi uma coisa que antecede a minha vinda para cá. Eu sei que é muito confuso e eu vou tentar, e eu até te peço para você me questionar, fazer as perguntas necessárias, porque eu quero que isso fique mais claro possível, porque assim, eu acho que essa experiência ela é muito importante. Até para mim, até hoje eu fico refletindo nela. Mas como assim? Eu vi uma coisa então, eu me vi antes de vir para cá. Eu encontrei comigo mesma, foi me mostrado isso. E a minha mãe, ela fala assim que a minha mãe nunca foi de falar sobre essa experiência de ter perdido a filha, porque para ela foi muito traumático. Inclusive, depois que eu escrevi para você, ninguém sabe, só a minha irmã mais nova que sabe que eu estou dando essa entrevista. E depois que eu escrevi para você, na noite, a minha mãe conversou comigo e começou a falar sobre a filha que perdeu. Foi assim, raríssimas as vezes. Então, acabou acontecendo esta coincidência de que eu havia escrito para você e em seguida a minha mãe, nesta mesma noite, começa a falar comigo sobre isso e ela falou,
que eu era muito, que quando eu nasci, para ela assim, foi muito impressionante o quanto eu parecia com aquela bebê que ela havia perdido anteriormente. E também, além disso, ela falou assim que ficou muito impressionada porque uma senhora que morava próximo à casa dos meus pais e tal, falou com ela: eu falei com você para não ficar triste, porque ela ia voltar. Uma senhora falou para minha mãe desta forma. E nisto, somos 3 filhas, né? E de todas nós, eu sempre tive uma conexão muito grande com esta irmã que não veio, sabe? Eu sempre tive uma conexão, apesar dos meus pais não falarem sobre o assunto. A minha mãe, inclusive, ela não foi nem, ela nunca foi no túmulo por causa deste sofrimento. Enfim, você engravida, fica ali esperando aquela criança nascer, e tanto que ela fala, quando ela saiu do hospital, a única coisa que ela pedia a Deus é para que desse força para ela e que ela esquecesse que ela estava saindo do hospital sem levar a filha dela. Então, para ela foi uma coisa muito traumática. Então, houve essa coincidência de que a outra vem no dia 6, eu, depois de um ano e meio, minha mãe volta a engravidar. Quando nasço, eu não nasci no mesmo mês, mas eu nasci no dia 6 como ela, e eu escolhi a data, teoricamente, porque não foi lá uma cesariana agendada. Meus pais, a minha mãe começou a passar mal, e nisto foi para o hospital, e realmente tinha que fazer o parto dela. Então, assim, antecedeu quase um mês a minha data de nascimento. Então, e eu vi aquele entorno, aquele grupo de pessoas explicando para mim que eu precisava vir. E naquele momento que eles me explicavam isso, eu sentia que a minha mãe rezava para ter, de novo, a oportunidade de ser mãe, e eu sentia que eu precisava vir, não como uma necessidade no sentido assim, de algo olhando só para a minha família, entendeu? É como você tem uma missão, você tem um dever a cumprir. E eu não tenho a pretensão de fazer nada tão importante, tão grandioso, assim, não é isto, sabe, assim, mas é como se fosse importante, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. E como se tivesse um dever a cumprir, uma missão mesmo. E eu lembro, Carlos, daquela gravidez anterior da minha mãe, que eu desisti de vir. Isso eu lembro perfeitamente. Quando foi me mostrado esta questão, foi me dito que eu era aquele espírito, literalmente isto ficou para mim, que foi me dito, eu era aquele espírito, mas eu tinha desistido de vir. E foi dito da seguinte forma, Carlos: eu estava ali caminhando com aquelas pessoas. Eu sabia que eu era aquele espírito que não quis vir. Entendeu? E eles conversavam comigo, tentando fazer com que eu entendesse que era importante eu vir. Não teve uma... assim, eu teria que vir, isso aí, mas eles queriam que eu entendesse o dever, uma missão. O que eu não sei. Hoje eu não sei. Lá eu sabia. Mas é como se houvesse realmente um dever. Você tem que vir, e que eles queriam ali que eu entendesse essa responsabilidade. Por isso que eles conversavam comigo. Várias perguntas sobre essa experiência. Sem ser pela ordem, eu queria perguntar o seguinte: como é que é essa conexão que você tem com a irmã que você nem conheceu? Como é que se manifesta essa conexão? Desde muito pequena, Carlos, eu senti que estava faltando alguma coisa, entendeu? E meus pais não falavam sobre isso. Como eu disse a você, os meus pais nem vão ao túmulo dela. Enfim, foi algo muito trágico assim, para os meus pais, porque eu acho que perder um filho, eu não sou mãe, mas perder um filho é sempre devastador. Mas quando já está com tudo pronto para receber, e você sai da maternidade sem aquela criança, deve ser terrível. Então, assim, eu não sei te explicar de onde vem, mas era um sentimento de que tinha alguma coisa faltando desde pequena. E é engraçado que, de uma certa forma, é uma conexão com você mesma. Exato. E para mim também fica este questionamento. Qual questionamento? Que é uma conexão comigo mesmo, mas é como se nós fôssemos vários. Sabe, para mim parece que a gente está interligado com várias existências. Você falou que você não queria vir. Uhum. Isso acontece com uma frequência impressionante. Ninguém quer vir, pelo visto. Eu pergunto, você já tinha estado aqui antes?
Carlos, nesta experiência me foi mostrado, e aí que entra a parte do julgamento. Foi uma experiência muito longa essa experiência, onde eu vi também, me foi mostrado isto acontecendo e ao mesmo tempo outras vidas. Eu não sei te dizer, como eu falei com você naquela entrevista anterior, se elas estão acontecendo de forma simultânea ou se elas são vidas passadas. Eu fiquei com a sensação de que existe vida passada. Esta é a sensação que eu tive, que ali me foi demonstrado, e por isso não julgamento, porque em vários momentos eu fiz escolhas que depois na matéria eu julgo, mas eu já estive na pele de outras pessoas, fazendo aquela mesma escolha, cometendo aquele mesmo ato. Entendeu? Isso para mim ficou muito claro, porque eu vi vidas passadas onde isto acontecia. Onde você fazia coisas que hoje você julgaria como não sendo boas, é isso? Exato. E aí me foi demonstrado nesta experiência que eu tive depois dessa queda. Exatamente. E aí eu via ali, Carlos, é como se aquilo viesse para mim, fosse mostrado para mim naquele momento, para gente, como uma conscientização que eu não devo julgar ninguém, que eu não devo apontar o defeito do outro. Na matéria é muito fácil da gente se perder. E eu falo isso com propriedade, assim, de que muitas vezes a gente acaba se irritando com o outro, a gente acaba realmente apontando os defeitos das outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso ficou muito claro para mim, que eu não devo fazer isso, que nós não devemos fazer isso. Mas deixando um pouquinho mais claro, nós não devemos fazer isso porque isso não é bom ou porque nós já fizemos isso que nós estamos julgando como mal? Pelas duas situações, entendeu? Pelas duas situações. E porque não seria digno. E ficou este sentimento de que não tinha ninguém me julgando, sabe, Carlos? Não tinha ninguém apontando um dedo para mim ali. Era uma conscientização, realmente, assim, isso não é bom, você não deve fazer isso. Agora você falou que não queria vir. Isso me faz pensar que você tem um outro lugar para ir, senão esse ia virar uma sem teto, né? Uhum. Você sabe que outro lugar seria esse? Carlos, eu senti que neste local onde estávamos, por ser um local muito bonito, de muita paz, de muito conforto, eu senti que ali é uma das moradas, das nossas moradas. Mas eu senti que aquele local, além daquele local, existiam outros, mas não me foi mostrado. Mas ficou este sentimento. Isso aí ficou muito claro para mim. Esse sentimento de não querer vir, ele se liga a algum sentimento que você tenha tido na primeira EQM, aos 2 anos, ou na segunda, entre 6 anos, né? 6 a 7 anos. Você, quando estava fora do corpo, quando você voltou, você não sentiu a angústia que você sentiu na terceira vez? Nenhum tipo de tristeza, olha, eu aqui de novo, nada disso? Então, Carlos, eu senti naquela segunda experiência, porque a primeira eu era muito pequena, então eu não me recordo mesmo de ter sentido uma aflição, um sentimento ruim depois, eu não me recordo do que aconteceu depois, como eu falei. Mas a segunda experiência, sim, eu percebi que eu estava pairando, ainda que eu era 2 pontos, né, que eu era aquela criança caminhando, indo até a casa, a sede dos meus avós, mas que eu também era aquela outra consciência. E depois, quando entrei, que eu não sei quando eu entrei completamente, quando essa daqui foi embora, eu senti, e isso perdurou até os dias de hoje. Por exemplo, eu era uma criança que olhava muito para o céu, e eu era uma criança que eu sentia muito assim, não é só isso aqui, desde muito pequena, uma criança com um olhar atento para outras coisas, sabe, assim, e muitos questionamentos. E você tinha um sentimento de saudades quando você olhava para o céu? Totalmente, assim, saudade de que eu deixei alguma coisa especial para trás. Essa era a sensação, assim, de que não é só aqui, sabe, assim, de que tem mais coisas. Tanto assim que eu nunca consegui me ligar completamente a nenhuma religião, respeito todas, mas eu nunca consegui ligar a uma religião, porque normalmente uma religião exclui o que a outra está dizendo. E a minha forma de ver o mundo é que eu acho que é tudo muito mais conectado do que a gente supõe, sabe? E realmente, assim, vinha aquela sensação
de saudade deste lugar, saudade dessas pessoas que eu deixei naquele lugar. Então, assim, isso desde muito pequena. Não aconteceu essa saudade nesta experiência onde eu caí no box. Isso desde muito pequena eu me recordo dos meus pais, até mesmo encostando assim em mim, perguntando: tá tudo bem? O que você tem? Que era essa saudade, esse sentimento. Você falou que você, antes de passar pela cachoeira, você era meio transparente, mas tinha esse visual. Quando você passou a ser um ponto de vista e você se encontrou lá dentro. Aí eu pergunto, até que ponto esse ponto de vista e você lá dentro são duas coisas diferentes? Ou até que ponto essa capacidade de ter um ponto de vista faz parte de você? Ou seja, ser você é você estar ali, você olhar em todas as direções ao mesmo tempo e ter a capacidade de se ver a partir de fora de você. Faz sentido isso? Faz sentido. Carlos, é tão complexo quando a gente está aqui e até mesmo colocar em palavras essas experiências. Então, falta vocabulário, sabe? Assim, e eu acho que há também uma limitação quando a gente está aqui. Então, até mesmo uma limitação de compreensão. Eu não excluo nenhuma possibilidade. Ao contrário, eu acho que todas elas fazem sentido, literalmente. Então, isso que você trouxe, pode ser que ali, naquela experiência, eu estava com uma consciência, por não ter matéria, eu estava com a consciência muito mais expandida e que eu conseguia ter essas visões. Essa pessoa que você se encontrou lá dentro, que você encontrou lá dentro, ela tinha esse seu visual também? Não tinha. Como é que era esse visual? Eu não consigo lembrar completamente, Carlos. Eu não consigo lembrar completamente do visual, mas eu sei que não era a mesma coisa que é hoje a minha fisionomia. Eu perdi esta fisionomia quando eu atravesso este portal com o meu avô, onde a gente não se molha, e aí eu me tornei aquele ponto de vista. Eu tenho essa sensação de ter me tornado este ponto de vista, vendo aquilo que estava acontecendo naquele ambiente, naquela paisagem, enfim. E lembro de que ali eu não tinha essa fisionomia, mas eu me reconheci no meio daquelas pessoas. E aí a minha atenção se voltou para aquele grupo, ou seja, tinham outras pessoas, outros grupos, mas o que o meu avô queria me mostrar era aquela situação que estava acontecendo. O seu avô atravessou com você? Atravessou. E você se lembra da fisionomia dele antes e depois? Se mudou também? Eu lembro. Depois que a gente atravessa, eu não vejo mais o meu avô, eu não dou mais atenção para o meu avô, eu não sei te explicar se o meu avô era uma espécie de um mentor para eu atravessar ali, mas eu nem senti ali o meu avô. Não sei se era porque eu estava concentrada naquele grupo, apesar de que eu tinha a visão dos outros grupos que estavam naquele ambiente de natureza, aquele ambiente maravilhoso. Eu tinha esta visão, mas o meu avô é como se ele tivesse apenas me atravessado essa fronteira. Aquele lugar que você encontrou você mesma e esses grupos, você falou que era um jardim muito bonito e tudo mais, que eu poderia dizer mais ou menos é uma espécie de paraíso, mas as pessoas pareciam ter peso, elas pareciam andar como andam aqui na Terra? Elas caminhavam. Aquelas pessoas que estavam ali, eu era aquele ponto de vista, mas eu também era aquela que caminhava ao redor daquele lago, só que tem uma coisa, não havia o peso da matéria, como eu falei, era diferente, era uma coisa mais translúcida, tinha a forma de humano, mas aí eu também não sei, será que essa roupagem, será que essa forma era só para que eu reconhecesse, entendeu? Eu não sei te dizer. Era esse o ponto que eu ia trazer. Às vezes me dá a impressão de que o que você encontra fora daqui é apresentado a você de uma forma que você não se assuste, que você entenda o que precisa ser compreendido, então não vão causar ruído na comunicação. Então é mais fácil que ela veja exatamente como vê na Terra, então ok, vai ver exatamente como vê na Terra, para que ela
foque na mensagem. Faz sentido? Faz total sentido. E para mim, como eu falei, eu não excluo nenhuma possibilidade, ao contrário, eu realmente uno elas, e para mim eu acho que pode ser que eu vi daquela forma porque era necessário, só para que eu compreendesse aquilo, mas não necessariamente seja daquelas formas, até porque, Carlos, lembra que na primeira experiência eu digo que era como se fosse uma fumaça? E tal. Então vem em formas diferentes, até mesmo nós, igual aquela outra experiência que eu me vi na área externa da minha avó, eu era como se fosse um asterisco, eu e aquele ponto de luz, então já vinha numa forma diferente. Então não sei, assim, parece que há essas variações. Você comentou sobre a idade, que não parecia a pele do seu avô, por exemplo, ou de outras pessoas. Aí eu pergunto, qual o sentido da gente falar em idade fora da matéria? Seria, por acaso, um outro, entre aspas, artifício usado para nos sentirmos numa realidade conhecida por nós? Porque qual o sentido de falar em criança ou velho fora da matéria? Exato. Eu realmente não sei. O que eu percebi, Carlos, é assim, e sendo muito honesta, assim, o que eu percebi é que não tinha o peso que nós temos aqui da matéria, que a gente vê os anos se passando, sabe? Então isso aí eu realmente percebi, que lá era de uma forma onde não havia essa densidade, mas eu reconhecia que havia pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, isso aí tudo ficou muito nítido para mim. Todas as etnias também? Todas as etnias, animais também, eu via animais, e também árvores, inclusive uma árvore me chamou muita atenção, porque eu senti que aquela árvore era a árvore da vida. Agora, por quê? Qual o motivo? Não sei, mas eu senti que eu estava conectada àquela árvore. Eu tenho a impressão, e daí eu não posso, eu estou tentando aqui ser o mais fiel em tudo que eu vivi nessas experiências, então por isso que eu estou dizendo aqui que eu tenho a impressão de que quando eu atravesso aquela cachoeira com meu avô, eu tenho a impressão de que aquela árvore, eu saí daquela árvore. Entendeu? Por isso que eu relacionei a árvore da vida. Mas eu sentia que tinha uma coisa muito majestosa, imponente nesta árvore. De fato, aparece em algumas experiências o que várias pessoas chamam de árvore da vida. Parece até que na Cabala tem um significado especial isso, né? Sim, sim. A filha, Yolanda, que faleceu antes de você, que você nasceu no mesmo dia que ela, e que, por todo o entendimento que foi adquirido por você nessa experiência, você poderia ter sido a Yolanda e a Betânia, certo? Eu acho interessante jogar um foco de luz nessa questão, porque a gente encontra muitas situações em que pessoas, mães, perdem uma criança e logo em seguida engravida, mas a pessoa fica muito ligada ao sofrimento daquela perda. Então eu acho interessante pelo menos que as pessoas somem essa possibilidade, porque talvez elas estejam sofrendo à toa. Verdade. É verdade. Uhum. Eu nunca tinha assim, pensado completamente assim, mas nossa, faz todo sentido. E realmente, assim, aquela senhora que encontrou minha mãe comigo, que era uma vizinha dos meus pais, assim, morava próximo, na mesma rua, que fala isso, eu falei com você que ela ia voltar, então isso que você acabou de dizer, realmente, assim, vai na mesma linha. E não é a primeira vez que isso me é dito durante uma entrevista, mas a sua foi mais clara, porque foi explicado para você. No e-mail que você me enviou, num certo momento você se refere, nessa experiência depois da cachoeira, sobre a linearidade ou não do tempo, sobre as coisas acontecerem e ao mesmo tempo você ter a sensação delas já terem acontecido. Você pode me explicar um pouco melhor sobre isso? Sim, mas é confuso até para mim, porque assim, quando eu estou aqui, eu sinto que há uma limitação, literalmente, assim, eu percebo isso.
Mas lá naquela experiência, o que acontece? É como se eu estivesse acessando várias vidas e também acessando a minha existência naquele lugar. E eu me vi antes de vir para cá. Então isso, para mim, é como se... Tá, mas e essa questão linear do tempo? E o passado, o presente, o futuro, sabe? Então isso, para mim, eu não vou saber te explicar a razão disso, como se dá isso. Isso eu realmente, assim... E como eu falei com você na entrevista também, eu quero ser o mais fiel assim, no meu relato. Então, é como se houvesse realmente uma limitação para explicar isso. Mas o que eu vi foi que havia outras vidas e que eu estava me vendo, eu estava consciente de que eu, Betânia, neste corpo aqui, mas que naquele momento que eu atravesso a cachoeira, eu perco esta forma, mas que eu encontro comigo mesma. Essas várias vidas a que você se refere são vidas passadas ou simultâneas? Eu senti que eram vidas passadas. Eu senti que pelo menos a maioria delas eram vidas passadas. Eu anotei aqui também várias consciências coexistem. O que você quer dizer com isso? Então, Carlos, eu fiquei com a sensação ali, enquanto estava sendo me mostrado, depois que passou aquela coisa ali, daquela conversa, aquele diálogo daquele grupo onde eu deveria vir e tal, foi me mostrado como se fosse uma espécie de um telão. Não foi bem um telão como a gente conhece aqui, mas é como se eu estivesse acessando outras consciências e de alguma forma eu também sou aquela pessoa que está do outro lado do mundo, entendeu? Assim, que está lá no Japão agora. É como se, não que eu seja aquela pessoa, mas sabe quando você está ligado no mesmo fio, na mesma teia? Então, de alguma forma, você também é igual o mar. Você é aquela gota daquele mar, mas também você pertence àquilo tudo. Então, eu não sei, a sensação foi esta, assim, eu estou tentando traduzir da melhor forma que eu consigo, e tentando ser o mais fiel, assim, do que ficou para mim, sabe, assim, de que às vezes a gente acha que existe essa individualidade, essa separação, a minha vida, os meus propósitos, mas me parece que estamos muito mais ligados do que percebemos, inclusive ligados a quem já existiu antes da gente, aos nossos ancestrais. Sabe? Isso também ficou muito enraizado dentro de mim nestas experiências. Por favor, me explique de novo, tomando o exemplo de você no Japão. Até que ponto você e essa pessoa no Japão são ligadas como dois bagos de uva estão no mesmo cacho? Mas até que ponto a consciência é a mesma? Até que ponto a Betânia está lá também e não sabe que está lá? Porque é um pouco confuso esse tipo de coisa. E para mim também é confuso. Eu não saberia te dizer, Carlos, até que ponto de mencionar isso. Como eu disse, assim, o que eu sinto, o que eu percebo é que lá eu estava com a consciência muito mais expandida. E não só lá, quando aconteceram também aquelas outras experiências aqui, do afogamento, onde eu bati a testa, a outra vez onde eu caí no box, estas experiências eu percebi que havia uma expansão muito maior, uma conexão. Então ali era tudo muito fácil. É como se eu tivesse as informações. E quando eu entro aqui, eu já não tenho todas estas informações. O que me parece ser, Carlos, é que nós estamos conectados. Fazemos parte de uma teia. Não exatamente que alguém terá a mesma consciência que a minha. Não necessariamente isto. Mas que fazemos parte de uma coisa muito maior. É como os dedos das mãos. Sim. Do ponto de vista físico, tudo é uma coisa só. Tudo tem uma mesma origem. Você considere como Big Bang ou vários Big Bangs, isso é uma outra questão que vai vir com o tempo. Porém, a gente imaginar que somos todos gotas de um mesmo oceano, para a ciência isso é fato, não é possibilidade. Até porque, materialmente falando, você, Betânia, é feita das mesmas partículas subatômicas que fazem o computador que nós estamos usando para nossa comunicação. Não existe diferença entre os tijolos que fazem a Betânia e os tijolos que fazem um computador. A diferença, na verdade, é a vida.
né? E várias pessoas passaram por experiências de enxergarem micropartículas, a realidade em micropartículas, onde as micropartículas eram idênticas para pessoas, parede, planta, animal, chão, ar. O que mudava era a vibração delas, mas as partículas eram as mesmas. Bem, indo adiante, tem uma situação que, inclusive, eu acho que tem uma EQM, seria uma quarta EQM aqui. É? Quando você fala da ressonância, da alergia, e que você se viu muito rapidamente, não deixa de ser uma brevíssima EQM. Eu queria que você falasse sobre isso e também sobre o aviso quando você estava com Covid. Não deixem de assistir logo mais às 14 horas desse domingo a terceira e última parte da entrevista da Betânia. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?